Tudo bem, minha gente? Aqui é o Rui Henrique e sejam bem-vindos ao Domingo Mal-Assombrado, o quadro do canal onde você vai pegar seu café, sua pipoca ou seu chocolate quente e curtir uma hora de histórias assustadoras. Se preparem para o Domingo Mal-Assombrado. Domingo Mal-Assombrado. Tudo começou numa obra em um dos trechos do rio Curimataú, que passa pelo estado do Rio Grande do Norte. Uma escavadeira tinha descoberto um buraco enorme por baixo da terra, onde eles tinham cavado. A água do rio começou a entrar por esse buraco e misteriosamente nunca enchia. O engenheiro da obra, Ronaldo Werneck, percebeu que tinham que fazer algo urgente. As águas estavam, na verdade, sendo desviadas agora para dentro daquele buraco. Perto de largarem, os trabalhadores recomeçaram o serviço num desvio para as águas urgentemente. O trabalho, depois de horas de muito esforço, deu certo. As águas finalmente voltavam a correr para o destino correto. O engenheiro decidiu que ali onde havia aquele buraco profundo seria construída uma ponte, que estava prevista para ser feita mais à frente no percurso do rio. Os trabalhadores, cansados por todo aquele trabalho extra, foram liberados para voltarem apenas às 13 horas do dia seguinte. Como era de costume, sempre ficavam 2 trabalhadores na obra para tomar conta do material durante a noite e a madrugada. Todos os trabalhadores queriam aquele expediente de folga, pois todos tinham trabalhado extra naquele desvio urgente do rio. Mas 2 tinham que ser escolhidos. Os 2 homens eram Paulo e Damião. Os 2 já eram acostumados a trabalhar em obras e passar a noite tomando conta de material. Era comum ali no sertão para eles. Segundo fiquei sabendo, existiam quadrilhas organizadas apenas para o roubo de material de obras. Por isso, os 2 ficaram aquela noite, enquanto os outros trabalhadores foram para suas casas. Ali, ficaram com uma boa quantidade de comida para aquela madrugada, e assim que o dia amanhecesse, poderiam comer nos restaurantes que ficavam perto da obra. O material de construção estava em frente ao buraco que acharam e que foi motivo do desvio. Agora, sem água, era mais uma caverna úmida com uns 2,5 metros de altura. Paulo e Damião se conheceram ali naquela noite. Os homens tiveram a ideia de passar a noite naquela caverna e acenderam a fogueira para se aquecer e ficaram na boca daquele buraco. "Onde será que esse buraco vai dar, hein?" perguntou Damião. "Rapaz, pelo jeito que engolir a água do rio, deve descer muito por baixo da terra." Os 2 seguiram a noite com prosa, depois da janta. Mas não demorou a começarem a contar causos mal-assombrados sobre lobisomens e mulas sem cabeça. A noite seguiu e num dos momentos o sono começou a pegar os homens. Decidiram revezar quem dormia primeiro e quem ficaria acordado. Ficou certo que Paulo ficaria acordado enquanto Damião dormiria. No meio da madrugada, os 2 inverteriam aquilo. Depois de tomar mais um copo de café, Paulo subiu a ribanceira e viu não tão longe as luzes da cidade. Tudo estava calmo. Desceu de volta até a boca da caverna e sentiu o sono querendo lhe pegar. Mas quando ele ia tomar mais um copo de café,
começou a escutar aquele som. Achou estranho. Imaginou que talvez fosse o vento soprando naquela madrugada por dentro da caverna. Mas aquele som lembrava um ronco de algum bicho e junto vinha outro, de algo se arrastando. Cada vez mais o som ficava perto. Logo, Paulo viu que algo rastejava no chão. Naquele momento, o homem se arrepiou todinho. Paulo chegou a pensar que fosse uma pessoa machucada, mas o que viu surgir era algo abominável. Parecia ser um verme enorme e de uma cor branca pálida. Possuía apenas 2 membros, como 2 braços, que o ajudavam a se arrastar pelo chão. Em toda a sua vida, ele nunca tinha visto uma coisa daquela. Logo, ele correu para junto do companheiro. Rapaz, olha para aquilo ali! Sacudia Damião para que ele acordasse e também pudesse ver aquele ser. Minha Nossa Senhora, que diabo é isso, homem? Disse Damião, se acordando de repente e olhando na direção que o colega apontava. Chegando perto da boca da caverna, aquele ser de repente parou. Acho que esse bicho veio da água do rio que entrou nesse buraco. Devia viver no fundo do rio, falou Paulo. A criatura parecia ter uma expressão triste. Essa coisa deve ser um verme do rio e bem está à procura de água. Esse desgraçado deve estar morrendo, falou Damião. Paulo pegou a lanterna enquanto Damião pegou uma vara e os dois seguiram até o ser. Nossa, como é feio! Eita, que bicho feio! Disse Damião, cutucando o verme. Ao ser cutucada, a criatura ficava recuando. Ele não tá gostando não, vice? Disse Paulo, morrendo de medo daquele ser, iluminando a cabeça do verme. O verme agora se movia mais rápido, voltando para o interior da caverna. Ele vai-se embora para dentro da caverna, disse Paulo. Vamos pegar ele para mostrar para o pessoal amanhã? Falou Damião para o companheiro. Paulo já estava morrendo de medo da criatura e nem perto daquele ser ele queria mais estar. Tu é doido, homem? E eu sei lá se esse bicho é venenoso. Deixa essa desgraça sumir no inferno, disse Paulo. Oxe, é nada, homem. Olha pra cara dele. Esse bicho deve ser um verme do rio. Ele vai morrer logo sem água, falou Paulo, voltando para a boca da caverna. Damião ficou aí no tempo parado, observando aquele ser sumindo para dentro da caverna. Talvez pensando em como pegar aquela criatura. Foi então que o homem se lembrou que tinha cordas que seriam usadas logo mais naquela obra. Deixa esse bicho pra lá, homem, falou Paulo ao ver o colega de trabalho entrar na caverna com as cordas. Mas o bicho já tinha sumido dentro da caverna. Me dá essa lanterna aí, pediu Damião a Paulo, que logo lhe passou o objeto. Damião então seguiu pela escuridão, iluminando o caminho à frente. Mas não via nada. Quanto mais ele andava, mais a caverna surgia profunda à sua frente. Cadê esse bicho? Perguntou Damião, enquanto sua voz ecoava pela caverna. Já tinha andado muito e nada de encontrar aquele bicho. Foi quando de repente ele gritou: achei ele! Naquele momento, Damião imaginava como iria amarrar aquele ser, já que a criatura tinha um comprimento de quase 2 metros. Mas de repente, daquilo que parecia ser a boca daquele ser, se abriu e surgiu um rosto diabólico. Lembrava um rosto humano que teve sua pele arrancada. No susto, Damião derrubou a lanterna e nem pensou em recuperá-la, já saiu correndo. Mas na escuridão, acabou batendo numa das paredes da caverna. Me acuda! Me acuda! Eu bati a cabeça e me machuquei! Gritava ele de dentro da caverna. Na entrada, Paulo via aqueles gritos de socorro do colega, mas não tinha coragem de entrar e nem sabia o que fazer. De repente, ele começou a ouvir um som de algo se arrastando. E novamente,
aquele som vinha se aproximando da boca da caverna. Paulo ficou na entrada apenas à espera de surgir aquele ser. Mas o que ele viu foi seu colega de trabalho se aproximando e rastejando no chão. Paulo correu para ajudar, mas quando chegou perto, ficou pasmo. Damião só tinha metade do corpo. Faltava o quadril para baixo das pernas. Parecia que algo tinha partido seu corpo ao meio. Foi quando surgiu aquele verme, dessa vez com aparência diabólica. A criatura rastejou até onde estava o corpo de Damião e começou a devorar o que tinha sobrado dele. Paulo subiu a ribanceira e correu o mais que pôde. Pela manhã, o engenheiro voltou à obra e não viu os 2 trabalhadores. E só quase perto do meio-dia foi que Paulo retornou ao lugar e contou a madrugada macabra que tivera. Os vestígios daquela noite estavam por todo o chão da caverna, manchas de sangue e pedaços de carne por todo o canto. Alguns trabalhadores até se arriscaram e entraram na caverna à procura daquele verme descrito por Paulo. Mas nenhuma criatura foi encontrada. Os trabalhadores até encontraram o final da caverna que dava numa encosta, mas a criatura não foi encontrada. Porém, até hoje se escutam relatos desse ser embaixo da ponte, que foi construída alguns meses depois no local. Ezequiel era fissurado em assuntos mal-assombrados e sempre estava pesquisando na internet sobre o tema. Numa das páginas, ele teve conhecimento sobre a lenda de uma fita de vídeo de um desenho animado satânico. A página dizia que todos aqueles que assistiram à fita viram coisas assustadoras acontecerem. Inclusive, um garoto chegou a morrer dias depois de assistir o desenho que continha naquela fita. O desenho se chamava O Gato Maluco e que nunca tinha chegado a passar em TV alguma. O cartunista responsável pela obra era Phil Grandson, que, para se vingar dos estúdios que lhe fecharam as portas, recorreu a um ritual satânico. A lenda dizia que o cartunista tinha misturado seu sangue com a tinta e usado em cada parte da animação. Logo, quem assistisse o desenho estaria invocando uma entidade demoníaca na forma de um gato animado. Nos comentários da página em que Ezequiel estava pesquisando, ele leu várias pessoas que tinham assistido aquele desenho. E aquilo só aumentava a sua curiosidade. As pessoas relatavam várias coisas bizarras que aconteceram. O menino procurou em todos os comentários onde podia ver aquele desenho, mas não existia nenhum link ou informação onde ele podia assistir. Onde eu posso assistir esse desenho? Se perguntava ele. Mas não tinha esperanças. Aqueles comentários estavam naquela página há mais de 3 anos. No dia seguinte, Ezequiel na escola conversava com seu amigo Rogerinho. Eu tava querendo ver esse desenho, disse ele ao amigo. Pra que tu quer ver essas coisas, menino? Disse o outro. Eu gosto de ver isso, disse Ezequiel. Eu mesmo não gosto de filme de terror, que dirá ver essas coisas satânicas, falou Rogerinho. Ah, pois eu não tenho medo, só queria saber onde posso ver. Já procurei em toda a internet, disse Ezequiel. Toda não. Tem um lugar onde você pode achar esse desenho, mas é muito perigoso, disse o amigo, indicando onde ele poderia encontrar. E assim que chegou em casa, Ezequiel correu para o computador e fez conforme o amigo tinha lhe ensinado. E não demorou para encontrar um link. Fez o download do arquivo e esperou que sua mãe dormisse para assistir.
Ele tinha visto que o arquivo era pequeno. A animação devia possuir mais ou menos uns 30 minutos. E pelo que informava, eram 3 episódios. Estava ansioso para ver, mas esperou até que desse meia-noite. Não tinha mentido para o amigo, ele não sentia medo daquelas coisas. Na verdade, gostava era muito de ver. Finalmente, deu play no vídeo. E logo surgiu a imagem da produtora da animação. Em seguida, o título do episódio em inglês, que traduzido seria O Gato Maluco Construtor. Pela tela do computador, Ezequiel viu o gato maluco sair para cortar madeira. Logo, ele foi até uma floresta e lá pegou um machado e começou a cortar uma árvore. E depois fez o mesmo com outras árvores. E depois de juntá-las, as levava em um caminhão até um terreno, onde ia montando uma casa. Ezequiel já estava achando aquele desenho chato. Não estava vendo nada de assustador e muito menos nada interessante acontecia. Apenas um gato desenhado construindo uma casa. Mas em um dos momentos, ele viu o gato erguer um machado e ele estava melado com sangue. Mais uma batida e o sangue espirrava na cara do personagem preto e branco. Então, o gato maluco estranhou e foi nessa hora que Ezequiel tomou um choque. No lugar do tronco da árvore que o gato cortava, estava um corpo humano real. O menino viu claramente quem estava ali. Era sua mãe. O coração de Ezequiel quase pula pela boca. O menino viu aquela cena macabra e sentiu uma tontura na hora. Mesmo assim, correu até o quarto da mãe. E de repente, ao entrar, sentiu que pisava em algo molhado no chão. Acendeu a lâmpada e viu que era sangue. Na cama, um lençol todo ensanguentado cobria algo. Não pode ser, dizia ele assustado. O menino, na hora, segurou o choro e seguiu até a cama para levantar o lençol. Se tremendo todo, ele conseguiu erguer o pano. E o que estava lá embaixo lhe causou um choque que até seus cabelos arrepiaram. Era um tronco de árvore banhado em sangue, do tamanho de uma pessoa. O menino empurrou o tronco até que caiu do outro lado da cama. Na cama, apenas as marcas de sangue estavam. Sua mãe tinha sumido. Meu Deus, o que é isso? Não pode ser. Isso não é coisa daquele desenho do gato maluco, não. Eu devo estar sonhando, falou Ezequiel se beliscando. Mas aquilo parecia ser real. Mas de onde veio aquele tronco? E onde sua mãe tinha ido parar? Mãe! Chamava ele andando pela casa. Em todos os cômodos, ele não viu sinal nenhum de sua mãe. Isso não é real, não. Isso deve ser um sonho. Eu tenho que acordar. Falava ele assustado. Então, retornou a seu quarto e viu o computador apagado. O menino estranhou, mas quando mexeu o mouse, logo a tela acendeu novamente. E ele viu que o vídeo do desenho continuava a rodar, mas não tinha imagem alguma. Era para ter começado já o outro episódio, pensou ele. Ezequiel, em vão, tentava desligar o player do vídeo, mas parecia que o computador tinha travado. Desistindo, correu e desligou na tomada do computador. O aparelho se desligou na hora. Mas quando se virou, deu de cara com um gato maluco. Era ele, em forma física. A criatura levantou uma placa escrita em inglês: Olá. O menino nem sequer respondeu e já saiu correndo. Mas foi quando sentiu 2 braços lhe alcançarem. E logo o puxaram com toda a força. Ezequiel acabou batendo na parede.
naquele momento, sentiu os ossos se quebrando contra a parede. Tentou se levantar, mas foi em vão. Os ossos de sua coluna doíam bastante. "Me deixe em paz, por favor", pediu o menino, aterrorizado e sentindo uma dor insuportável nas costas. O gato macabro apenas olhava daquela forma fria e sorria para o menino. Então, abriu uma enorme boca na direção do menino. Era tarde demais. Não tinha possibilidade alguma de Ezequiel correr. Suas pernas nem mesmo davam sinal. Foi quando tudo se apagou. E depois desse dia, Ezequiel foi encontrado em uma clínica psiquiátrica. Ele contou toda essa história. Mas o que a polícia acabou descobrindo é que havia as digitais dele em um tronco de árvore. E esse mesmo tronco de árvore tinha sido usado para matar a mãe dele. "Não é possível que não tenha sobrado um ovo bom", disse seu Batista. "Tá tudo podre", falou Amaral. "Será que essas galinhas estão tudo doentes? Se não botarem um ovo bom, vai tudo pro abate", disse o outro. "Eu nunca vi um negócio desse não, seu Batista. Ela já bota o ovo desse jeito, ó." "Será estresse das bichinhas?", disse Amaral, mostrando o ovo. "Pode ser alguém que esteja botando alguma coisa na ração delas. Não acha não?", falou seu Batista. "Ó, em toda a minha vida, eu nunca que vi uma coisa dessa. Nunca", falou Amaral. Seu Batista estava sem entender aquela situação. Ele era o dono daquele sítio onde ficava a granja, em Altos, no Piauí. Amaral era quem cuidava do sítio e da granja, já que seu Batista morava no centro da cidade. Trabalhava apenas com venda de ovos e todos os dias saía de carro com Amaral para venderem ovos pelas ruas da cidade. 3 semanas atrás foi que tudo tinha começado, quando alguns clientes começaram a encontrar ovos podres nas bandejas compradas a ele. Com o passar dos dias, a coisa só foi piorando, até chegar aquele momento em que não havia um ovo bom sequer que as galinhas tivessem botado. "Agora tem uma coisa que tem me deixado encucado, viu, seu Batista?", disse Amaral. "Que foi, homem?", perguntou seu Batista. Toda noite as galinhas começam a cacarejando. É um negócio esquisito danado. E quando chega meia-noite é que começa. Lá de casa eu escuto tudinho, mas quando eu chego aqui, elas param tudo de uma vez só. Parece até que alguém mandou elas se calar. E às vezes eu penso que é um ladrão, mas nunca tem ninguém aqui", falou Amaral. "Oxe, que coisa estranha. Após essa noite eu venho ver essa história por aqui. A gente vê esse negócio", disse seu Batista, saindo naquela manhã da granja. Ele não entendia como aquilo podia acontecer. Já tinha perguntado a todos os amigos que trabalhavam com a granja e nenhum deles passava ou já tinha passado por algo parecido. A suspeita era de que as aves estariam com alguma doença contagiosa. Quando deu 11h30 da noite, seu Batista chegava na granja. A mulher de Amaral serviu a ele um café e os homens esperaram pela hora em que as galinhas começavam a cacarejar. Porém, deu meia-noite e nada aconteceu. O sítio estava num silêncio total. Apenas os bichos da mata faziam barulho àquela hora. Mas quando se aproximava 1h da manhã, começaram a ouvir o som das galinhas. As aves cacarejavam de um jeito muito diferente. "Começou", falou Amaral. Ele pegou a espingarda
e seguiu junto com seu Batista até onde ficavam as galinhas. Seguiam em passos rápidos pelo caminho. Seu Batista imaginava encontrar algum animal ou até mesmo uma pessoa lá no lugar, e por isso mesmo sentia um pouco de medo. E de longe se podia ouvir a enorme algazarra que as aves faziam. E quando chegaram no lugar, tudo silenciou. Parecia até que alguém tinha apertado um botão e desligado o som das galinhas. Tá vendo, seu Batista? Toda vez que eu chego aqui é isso. Elas param tudo de fazer zoada, falou Amaral enquanto se aproximava das aves. Seu Batista estranhava aquilo e sentia um medo que começava a crescer. E não imaginava o que poderia ter aquela capacidade de fazer os animais pararem de cacarejar de uma vez só. Que coisa estranha, falou seu Batista. Estava surpreso, pois as aves não davam um pio sequer. Estavam todas acordadas e aparentavam que nada de estranho tinha acontecido ali. E nem mesmo demonstravam medo. Foi quando eles ouviram passos na mata, que ficava em frente ao lugar. Tem alguém na mata, falou Amaral, seguindo com a arma na direção do som. Seu Batista estremeceu ao ouvir o som daqueles passos. Deu um passo para trás e encostou no galinheiro, percebendo que todas as galinhas, naquele momento, olhavam na direção da mata. E Amaral seguia rapidamente para lá. Aqueles passos na mata aparentavam ser de duas pernas andando. Se aproximando, o homem parou e engatilhou a arma. Quem tá aí? Gritou Amaral na direção do som. O homem então viu um vulto se movendo pela mata. E mesmo distante, percebeu que aquilo não era um homem. Fale quem é, senão eu vou atirar, gritou ele de novo. Enquanto isso, lá perto das galinhas, seu Batista fazia todas as rezas que tinha aprendido. Estava se tremendo todo. Aquilo não era normal. Diga quem é ou vai sair daqui sangrando, gritou Amaral na boca da mata. Ele continuava a ver aquele vulto que parecia nem se importar com o que ele dizia. Aquilo estava parado agora, atrás de alguns arbustos, numa distância de uns 20 metros. O ser nem se moveu ou pareceu se assustar com o disparo. Amaral disparou na direção, mas o ser nem se moveu ou mesmo pareceu se assustar com aquele disparo. De repente, Amaral estremeceu na base. Onde estava aquele ser, ele pôde ver dois olhos vermelhos que lhe observavam. Disparou novamente na direção. A criatura continuava a lhe observar com aqueles olhos diabólicos, como se nada tivesse acontecido. Amaral tinha certeza de que tinha acertado. E foi naquele momento que ele percebeu que aquilo podia ser uma coisa que não era desse mundo. Criando coragem, seguiu lentamente na direção onde aquele ser estava. E para sua surpresa, chegando no lugar, não havia nada ali. A criatura tinha como que evaporado no ar. Nem o barulho de passos se ouviu. O ser simplesmente tinha sumido como um fantasma. Seu Batista estava nervoso. Sentia que algo maligno estava por trás daquele comportamento das galinhas. Algo sobrenatural estava acontecendo ali. Se lembrou dos causos de uma entidade que o povo chamava de alma de galinha. Uma criatura que alguns criadores
relatavam encontros macabros durante as noites. Foi quando atrás dele surgiu aquele som terrível. Seu Batista se virou e viu aquele ser. Era exatamente como descrito nas histórias. Um ser com um corpo humano esquelético e uma cabeça de galinha. As aves começaram a fazer a maior algazarra de novo. O alma de galinha então se aproximou do homem e ficou cara a cara com ele. Os olhos grandes e vermelhos penetravam na alma do granjeiro, e ele, não resistindo, caiu no chão desmaiado. Quando Amaral retornou, as galinhas tinham silenciado novamente e encontrou o patrão no chão arriado. Após alguns minutos, seu Batista acordou e contou sobre seu encontro com a entidade alma de galinha. Depois daquele dia, tudo voltou ao normal na granja. Os ovos bons voltaram a ser vendidos e seu Batista passou a olhar com mais respeito para as galinhas. João Pedro é um agricultor que trabalha todos os dias na roça. Ele não tinha muito tempo para brincar com o filho. Todos os dias trabalhava de sol a sol no pesado da roça e só assim garantia o sustento da família. Aquela manhã tinha preparado uma surpresa para o filho. Um brinquedo que tinha feito parte de sua infância. Uma pipa. O pequeno Francisco ficou feliz. Seu pai tinha finalmente feito uma pipa para ele. Ali nos sítios, as crianças ainda não eram vítimas das mazelas da tecnologia e da TV. Ali se brincava de verdade. Por isso, para o pequeno, o presente foi motivo de muita alegria. João Pedro tinha varado a noite fazendo aquela pipa para o filho. Aquele presente representava tudo o que tinha de mais importante para um pai: um tempo com seu filho. Naquela manhã, ele ensinou o menino como empinar a pipa. Na imaginação do pequeno Francisco, era como se ele estivesse voando junto com a pipa no céu. João Pedro até deixou de ir para a roça naquela manhã só para brincar junto com o filho. Queria que o menino tivesse uma infância saudável, como ele mesmo tinha tido. Quando deu meio-dia, os dois entraram para o almoço. E assim que terminaram, João Pedro falou ao filho: "Amanhã papai brinca mais com você, viu? Agora tenho que cuidar da roça", falou o homem. "Mas pai, vamos empinar só mais um pouquinho", pediu o menino. "Papai tem que trabalhar, meu filho." O menino, enfim, aceitou e foi procurar algo para brincar. Francisco passou a tarde toda brincando no terreiro, mas não parava de pensar naquela pipa. Entrou em casa e a pegou. Ficou brincando com ela e imaginando que ela estava voando no céu. Mas teve um momento em que ele pensou: "Eu vou empinar ela bem baixinho. Assim, ela não tem risco da linha se partir e voar para longe." Mas cada vez mais, o menino soltava a linha e a pipa se elevava muito mais. Para sua surpresa, ele conseguiu fazer a pipa ir bem alto, tanto quanto seu pai havia conseguido. "Papai vai ficar bestinha quando vê que eu também sei empinar a pipa e jogar ela lá no alto", disse o menino para si mesmo. Mas em um momento, a pipa estava no mais alto ponto e a linha se partiu. A pipa caía lentamente no céu. Parecia que estava agora sem vida. Não se mexia mais alegre, feito quando estava presa na linha. E lentamente foi descendo na direção da mata que ficava em frente ao terreiro do sítio. Francisco correu em sua direção para não perdê-la de vista. Mas na boca da mata ele parou. Já tinha ouvido várias histórias sobre mal-assombros naquela mata. Histórias de crianças que entravam ali e nunca mais eram achadas. Mas ele pensou que não podia perder aquela pipa no mesmo dia em que tinha ganho. Mesmo porque seu pai tinha feito aquele brinquedo com tanto carinho para ele. Naquele momento, a tarde se preparava para dar lugar à noite. E Francisco entrou na mata. O menino correu na intenção de ainda ver onde a pipa iria cair. Mas àquela hora, aquele trecho da mata estava escuro. Francisco olhou as árvores e sentiu medo. Lembrou do que o pai sempre lhe disse
para nunca entrar na mata sozinho. Ele tinha pensado apenas em pegar a pipa e tinha se esquecido daquela regra do seu pai. Olhava para todos os lugares querendo achar o colorido da pipa, mas tudo já se tornava um breu. Era melhor voltar. Então o menino correu pelo caminho em que tinha vindo. Correu mais rápido para sair dali. Imaginava ele que estava chegando mais perto de sua casa, mas quanto mais corria, mais a mata surgia na sua frente. Tinha, na verdade, se perdido. Começou a chamar pelo pai. Talvez ele estivesse ali perto no roçado. Os pássaros nas árvores se calavam e davam lugar aos bichos da noite. Francisco desistiu de gritar, chamando pelo pai, e começou a chorar. Estava triste e com muito medo. Triste por ter perdido aquela pipa que seu pai tinha lhe feito. E com medo porque a mata ficava cada vez mais escura e assustadora. Ali não tinha nada de acolhedor para uma criança de 8 anos. O menino andava pela mata à procura de algum sinal que indicasse sua passagem por ali. Mas tudo ali era igual, só mato e escuridão. Estava assustado, nunca tinha se perdido em sua vida. E imaginava que terríveis criaturas que gostavam de sair à noite estavam por ali rondando. Francisco às vezes parava e pensava ter ouvido o som da enxada do seu pai batendo contra a terra. Mas era só ilusão. Aquela hora, seu pai já tinha acabado o serviço e tinha ido tomar banho para depois jantar. Foi quando lembrou de comida e começou a sentir fome. Já estava desesperado naquela escuridão da mata. Gritou mais uma vez, chamando pelo pai, mas era em vão. De repente, ele começou a ouvir um som. Parecia um som de crianças brincando. E pela altura do som, não devia estar muito longe dali. Feliz, o menino caminhou na direção daquele barulho. Imaginou que ali perto estivessem muitas crianças brincando. E pelo som que ele ouvia, deviam estar se divertindo muito. Andou por algum tempo, mas quanto mais o menino pensava chegar perto, mais ele andava. Francisco não tinha percebido algo de estranho naquele som de crianças. Parecia mais uma gravação. E por fundo se ouvia um som estranho, como se de uma sirene. De repente, o som parou. E em vez do som de crianças, um ruído forte soou pela mata. "Olá, tem alguém aí?" gritou o menino, pensando de repente ser alguém com um alarme na mata. Pensou também que poderia ser seu pai o procurando, já que fazia horas que caminhava perdido por ali. Então, gritou pelo pai. Foi quando a sirene parou. Mas tudo era silêncio. O medo começava a voltar. O que era aquilo? Se fosse seu pai fazendo algum sinal para encontrá-lo, por que não respondeu? "Pai, eu tô aqui!" gritou ele de novo. Foi quando o menino quase infarta de susto. À sua frente estava uma criatura terrivelmente gigantesca. Na cabeça, 2 sirenes apontavam em direções opostas. Francisco correu para dentro da mata. O menino nem olhava para trás. Seu desejo era ir o mais longe daquele ser. Aquela criatura parecia ter mais saído de um pesadelo diabólico. O cabeça de sirene logo voltou com o som das crianças brincando, enquanto seguia na direção do menino. Foi então que Francisco percebeu que aquele som das crianças vinha daquele ser. Com certeza queria devorar ele. O menino corria pela mata e ouvia o som dos passos do cabeça de sirene. Num movimento só, a criatura já estava à frente dele. Foi quando Francisco correu de volta por onde tinha vindo. O coração do menino só faltava pular fora da caixa dos peitos. Nessa mesma hora, o cabeça de sirene mudou o som que fazia. Logo, a criatura deu mais um passo, se pondo à frente do menino. Aquele ser não tinha olhos, mas de algum modo ele via Francisco correndo. De repente, o menino viu uma moita de mato e rapidamente se escondeu embaixo deles. O cabeça de sirene passou direto à procura do menino. Escondido, Francisco via a criatura lhe procurar.
Ele pensava em sair correndo dali, mas fugir para onde? Estava perdido. Aquela criatura continuava a fazer aquele som diabólico de sirene sem parar. Francisco começou a pensar que aquele ser ia pegá-lo de todo jeito e jamais veria seu pai ou sua mãe. Naquele momento já tinha se arrependido umas 10 vezes por não ter ouvido o seu pai. Por que eu fui achado em empinar pipa? Se não fosse isso agora, eu estava lá em casa e amanhã ia brincar mais papai, pensava o menino. A criatura começou a se afastar de Francisco. Ele nem pensou 2 vezes e saiu correndo pela mata. Mas para seu pesadelo, o cabeça de sirene tinha percebido aquela movimentação e com apenas poucos passos já tinha ultrapassado Francisco. Foi então que ele ficou parado atrás de uma árvore. Seu coração pulava no peito. O som daquele ser bem perto se tornava mais aterrorizante. Parecia que com aquele barulho das sirenes ele queria enlouquecer o menino e assim o fazer aparecer. Francisco sentia uma vontade enorme de chorar, mas se segurava. Um simples soluço poderia atrair a atenção daquele ser. A criatura estava a poucos metros do menino. Parecia estar parada apenas para ouvir o menor ruído que se fizesse naquela mata. Lentamente, Francisco esticava a cabeça para ver onde estava aquela criatura. Em alguns momentos, o menino queria acreditar que tudo aquilo era obra de um pesadelo, mas a situação que ele vivia era real e aterrorizante. Nessa hora, o cabeça de sirene pareceu inquieto e começou a fazer o som de crianças brincando de novo. O menino via aquele som e sentiu um arrepio e correr pela espinha. Mais uma vez, ele esticou a cabeça para ver a criatura. De repente, o ser voltou a fazer o som de sirene. E foi nessa hora que Francisco viu que a criatura vinha em sua direção. Tentou se mexer, mas o terror da situação tinha feito suas pernas travarem e não lhe obedeciam. Começou a chorar de novo. O cabeça de sirene se aproximava cada vez mais do menino e percebia o som que ele vinha fazendo. Foi quando tudo silenciou. Francisco fechou os olhos e esperou. Esperou que aquela criatura lhe pegasse. Mas tudo tinha ficado calmo. O menino o via e sentia a presença maligna daquele ser, bem atrás dele. Naquela hora, apenas a árvore separava ele daquele demônio com a cabeça em forma de 2 sirenes. Francisco prendeu a respiração. Foi quando algo lhe puxou. Era João Pedro, seu pai. A sorte é que o menino aterrorizado nem tinha forças para gritar. Mas era tarde demais, o cabeça de sirene já os tinha percebido. Pai e filho corriam pela mata em zigue-zague, e isso dificultava o cabeça de sirene de os ver. A criatura fazia seus sons mais horripilantes. João Pedro e Francisco pararam, e a criatura continuou a procurar pelos dois, sempre fazendo aqueles sons. Francisco e o pai permaneceram ali parados por horas. Por várias vezes, o cabeça de sirene se moveu à procura deles. Em certo minuto, o ser foi embora, sumindo nas profundezas da mata em longos passos. A barra do dia se quebrava, mostrando a claridade do sol pela mata. Foi então que João Pedro e Francisco voltaram. O pai conhecia aquela mata e logo chegaram em casa. Aquela mata sempre tinha tido aquelas histórias de mal-assombros que vagavam por ela. Agora, João Pedro tinha certeza que ali havia uma criatura diabólica escondida. Depois, conversando com alguns amigos, o homem ficou sabendo que aquele ser já tinha sido visto pelas redondezas da região. Ele era chamado de Cabeça de Sirene. Quanto a Francisco, nunca mais ousou desobedecer o seu pai de novo. Jorge e Sara tomam conta de uma das muitas granjas da região de São Bento do Una. Eles vivem exclusivamente do abate de aves. Me contou a mulher que certa noite
seu filho estava brincando no terreiro enquanto ela e o marido conversavam animados sobre a boa venda de aves em seu comércio. O menino tinha se afastado deles, entretido nas brincadeiras. Paulo, ou Paulinho, como é chamado pelos pais, me falou que ouviu as galinhas fazendo um som que nunca tinha ouvido fazer antes. Ao se aproximar, Paulinho percebeu que todas estavam de frente para a saída do galinheiro. Estavam paradas e pareciam até hipnotizadas. O menino me contou que enquanto observava as aves, viu o que parecia ser um homem muito magro, em frente à porta que estava aberta do galinheiro. Então ele viu que uma a uma as galinhas iam seguindo para fora do recinto, fugindo daquele compartimento. Mesmo assustado, Paulinho correu sem fazer barulho algum e seguiu até onde seus pais estavam. Chegando lá, contou a seu pai que tinha visto um ladrão roubando as galinhas. Rapidamente, Jorge, o pai, correu até a casa e pegou sua espingarda. Deixou a mulher e o filho trancados em segurança em casa e saiu no encalço daquele ladrão de galinhas. Ele conta que ao chegar no galinheiro viu o lugar vazio. Ali ficavam cerca de 200 galinhas e ele se perguntava como alguém poderia ter roubado todas as galinhas em tão pouco tempo. Foi quando veio em sua mente que o ladrão só poderia estar por perto. No chão havia uma trilha de pequenas penas que levavam até a mata. Jorge seguiu a trilha, empunhando a espingarda, e chegou até a mata. Foi então que ouviu o som das galinhas bem distante. Correu na direção e encontrou todas as aves. Ele me contou que achou aquilo estranho. As aves não se mexiam e formavam um enorme círculo no meio da mata. Todas faziam um único som, como se estivessem em um enorme coral formado por um círculo. Ele procurou, mas não viu ladrão algum ali no lugar. Foi quando teve a ideia de pegar uma por uma e levar de volta ao galinheiro. Mas foi nessa hora que algo o puxou para cima. Ele me falou que estava tudo muito escuro e aquela coisa lhe levou até uma árvore. Ele não conseguia ver o que tinha lhe puxado, mas antes de cair da árvore e desmaiar, ele viu 2 olhos vermelhos lhe encarando. Por sorte, ao cair da árvore, Jorge apenas se feriu, mas quando acordou, não tinha nenhuma galinha no lugar. Jorge também me contou que pensou que fosse apenas um caso de roubo de galinha. Mas uma semana depois, as coisas só iriam piorar. As galinhas começaram a sumir do galinheiro, e todas as noites dezenas de aves desapareciam. O único rastro que encontrava eram as penas que ficavam por onde as galinhas tinham passado. Cadeados trancados eram abertos de forma misteriosa. Até trancas e portas pesadas eram erguidas. Os vigias da granja nada viam. Pela manhã, era que se via os locais vazios, sem uma única ave. Jorge começou a pensar que aquilo fosse só uma coincidência. O problema é que aquele desaparecimento das galinhas abalava os negócios da granja. Uma certa noite, Sara estava na cozinha, enquanto Paulinho brincava no terreiro. O pai estava cuidando de uma das cercas da granja, com a intenção de impedir que mais galinhas escapassem. O menino disse que ouviu um som de algo se movendo pela mata. Primeiro, ele achou que poderia ser algum caçaco ou uma raposa, animais que habitam a região. Mas os passos pareciam de gente. Paulinho esperou algum empregado de seu pai surgir dali, mas o que viu foi um ser de aparência assombrosa saindo de dentro da mata. O menino correu para dentro de casa antes que aquela criatura aparecesse por completo e fechou a porta. Ele falou que ficou atrás da porta olhando pelo buraco da fechadura.
e o que ele viu se aproximar foi uma criatura nunca vista antes. O ser ficou do outro lado da porta. Então, ele correu até a cozinha e ainda o viu quando a porta, que estava trancada, era aberta. Sara me contou que Paulinho chegou muito assustado na cozinha. O menino dizia que o ladrão tinha voltado e tinha entrado em sua casa. Ângela, naquele momento, se abaixou junto com o filho e se escondeu embaixo da mesa da cozinha. Ainda pensou em gritar, chamando pelo marido, mas sabia que ele estava muito longe da casa. Foi quando viram surgir, na porta, aquele par de pernas horríveis. Sara viu que as pernas eram como as de uma galinha, só que muito mais compridas. Aquela criatura se movia lentamente e assim passou por eles. Foi até a pia da cozinha e pegou a galinha que Sara preparava para a janta daquela noite. A mulher imaginava que aquela criatura ia encontrá-los embaixo da mesa a qualquer momento, mas o ser voltou lentamente carregando a galinha para a sala. Naquela mesma hora, Jorge voltava de um dos galinheiros. Estava morrendo de fome e pensava na galinha guisada que a mulher lhe preparava com um belo prato de cuscuz. Mas quando viu aquele ser horrível perto da porta de sua casa, ele parou. Em uma das mãos da criatura estava uma galinha morta e depenada. Jorge me falou que sentiu calafrios ao ver o rosto daquele ser. Tinha um bico enorme e lembrava a cabeça de uma galinha. O ser continuou a entrar calmamente na mata, como se nada tivesse acontecido. Ele imaginava que aquilo fosse algum tipo de demônio, mesmo porque a criatura tinha sumido do nada. E Jorge correu para sua casa. Foi então que ouviu da mulher e do filho aquela assombrosa história. No fim do mês passado, o qual esses fatos aconteceram, a granja acabou por fechar. Jorge pensa em trabalhar com plantação de milho. Ele me falou que pegou ranço de mexer com aves. Pelas localidades, não é difícil encontrar causos semelhantes sobre este ser, que as pessoas já apelidaram de alma de galinha. Alguns moradores chegam a pensar que essa criatura seja um antigo espírito das matas que, revoltado com as muitas mortes de galinha na região, tenha vindo para libertá-las. Mas existem histórias sobre uma morte que foi relacionada a este ser, mas em uma cidade perto daqui. Assim que puder, também estarei anotando esses relatos por lá. Mal cheguei no Recife de volta do Canadá e já me deparei com isso. Foi ontem pela manhã. A princípio, era apenas mais um crime acontecendo nessa grande metrópole. Uma família inteira arruinada. 3 mortes grotescas e um único sobrevivente, que hoje está em um presídio exclusivo para menores, chamado de FEBEM. Foi quando encontrei meu amigo da polícia pernambucana, Martins Feitosa. Ele me falou sobre um crime que, em suas palavras, foi chocante. 2 pessoas tinham sido mortas de uma forma brutal e outra tinha desaparecido. O cenário do crime era tão terrível que nem mesmo os policiais aguentavam ficar muito tempo no local. Ele me falou que o culpado era um menino de 13 anos. E o mais bizarro é que o menino alegava inocência e colocava a culpa num desenho de um gato. Quando Martins me falou isso, despertou meu interesse. O crime tinha acontecido no bairro de Casa Forte, na capital pernambucana. Como Martins estava indo para o local, aproveitei e fui também, a fim de descobrir mais alguma coisa sobre aquele crime tão misterioso. Quando cheguei no lugar, o crime já tinha acontecido há 5 horas. O menino ainda estava lá, sob a vigia de 2 policiais. Era um menino franzino e chorava muito. Pensei comigo mesmo se aquele menino teria feito um crime tão grande e tão terrível como aquele descrito pelo meu amigo.
Entrei na casa e o cenário era aterrador. O policial Martins não tinha exagerado. Havia sangue por todos os lados na sala e um amontoado de carne em um canto. E na cozinha era ainda pior. Havia partes humanas por todo o chão. Como aquele menino fez tudo isso? Perguntei a Martins. E ele me falou que os vizinhos, por ouvirem o som da TV muito alto, e quando os policiais chegaram no lugar, se depararam com aquele cenário macabro. O menino estava todo sujo de sangue e escondido no andar de cima. Os policiais perguntaram a ele quem tinha feito aquilo, e ele respondeu que tinha sido um desenho de um gato. O que eu não parava de pensar era como aquele menino tinha feito algo tão macabro. Pedi permissão aos policiais para conversar com ele. O menino tinha um semblante cansado e os olhos fundos mostravam que não tinha dormido direito e que havia chorado muito. O nome dele é Murilo. E lhe perguntei o que realmente tinha acontecido. E ele me disse que não adiantava me contar, pois eu não iria acreditar. Insisti e lhe disse que não era um policial. Demorou alguns minutos e depois dele ter chorado novamente, Murilo me contou o que tinha acontecido na noite do dia anterior. Antes, quero ressaltar que o pai de Murilo, o senhor Robert Kramer, era um conterrâneo meu, da América do Norte, mas que também tinha trocado as terras frias do Canadá pelo calor do Nordeste. O senhor Kramer tinha um hobby bastante curioso. Ele colecionava objetos e artefatos satânicos. Murilo me contou que ele e o irmão eram proibidos de mexer em um velho baú que ele guardava em um dos quartos. O baú o pai tinha trazido dos Estados Unidos, ainda em sua juventude. E Murilo nunca tinha visto o seu conteúdo. E isso só aguçava mais ainda a curiosidade do menino. Naquela noite, o pai e a mãe dele tinham saído para uma festa. E ele conseguiu convencer o irmão mais novo, Gilberto, a tentarem desvendar aquele mistério. Murilo conseguiu abrir facilmente o baú. E lá dentro havia várias coisas, como livros, jornais velhos, discos, roupas e, no fundo, encontrou uma fita de vídeo. Era uma fita de vídeo de um desenho animado muito antigo, ainda em preto e branco. Na capa havia o desenho de um gato preto, sorridente e com luvas brancas. Então, levou a fita junto com o irmão para a sala. Murilo me falou que esperaram muito pelo começo do desenho, mas o desenho não começava. De repente, a fita acabou e saiu. Nessa hora, ouviram o som de algo se mexendo na cozinha. Os meninos começaram a ficar com medo. Parecia que algo mexia na geladeira. E de repente, surgiu na sala aquela figura de um gato enorme. Era o mesmo gato do desenho que estava na capa da fita. Os meninos se assustaram. Numa das mãos dele estavam 2 fatias de pão enorme e na outra uma garrafa de ketchup. A mão do gato se esticou e pegou Gustavo pelos pés e colocou o menino entre as fatias de pão. Então, aquela criatura abriu uma boca enorme e jogou o pão com o menino lá dentro, assim como faziam os desenhos na TV. Em seguida, a criatura mastigou o menino. E Murilo pôde ouvir o som de algo se quebrando enquanto o gato mastigava. Murilo então correu e subiu, se escondendo. Algumas horas depois, seus pais chegavam. Procuraram pelos filhos e encontraram apenas Murilo, embaixo da cama. "Cadê seu irmão, Murilo?" perguntava seu pai. O Sr. Kramer não acreditou no filho e os 3 procuraram pela casa toda e nenhum sinal do filho caçula. Foi quando o menino revelou que tinha mexido no velho baú do pai e que tinha passado a fita de um desenho de um gato. Murilo me contou que seu pai ficou
paralisado ao ouvir essa informação. Eu disse para você não mexer na minha coleção do baú. Você passou a fita amaldiçoada do gato maluco do Sr. Kramer. O que é fato é que o gato maluco foi desenhado em 1942 pelo cartunista Phil Grandson, em Burbank, na Califórnia. Ele tentou vender seu desenho e personagens para o Walt Disney, mas tanto o Walt Disney como outros estúdios de animação rejeitaram seu desenho. Já a lenda dizia que Phil Grandson jurou vingança aos estúdios de animação. Então, fez um pacto com o diabo para tornar seu personagem vivo e assim poder se vingar e fazer sucesso. Phil Grandson misturou seu sangue com a tinta e começou um novo desenho. Dessa vez, moldou o personagem com instintos diabólicos. E sozinho, começou a produção. O cartunista gastou todo o seu dinheiro e sua vida naquele macabro desenho. Foram 40 anos de produção que resultaram numa fita que ele iria lançar por um dos estúdios de animação. No estúdio que finalizaria o desenho, os outros funcionários viam símbolos satânicos e pentagramas. Fora que muitos alegavam ver o próprio cartunista rezando e conversando com o diabo. Mas um dia antes da estreia na TV, Phil Grandson apareceu enforcado em sua casa. O estúdio então cancelou a animação. Apenas 13 fitas foram finalizadas, e as fitas, com fama de satânicas, foram a leilão. Uma dessas 13 fitas foi comprada pelo pai de Murilo. Voltando ao que Murilo tinha me contado, os pais e o filho entraram em pânico. Com certeza, o Sr. Kramer não tinha mais dúvidas alguma do que Murilo tinha lhe contado era verdade. Então, ele pegou a fita e a levou até o quarto onde ficava o baú. Colocou lá dentro e trancou. Tinha uma ponta de esperança de que Gilberto aparecesse depois daquilo. Mas deu de cara com o gato do desenho dentro do quarto. A criatura sorria malignamente. Sr. Kramer pegou o filho e correu junto com a mulher para a sala. Mas chegando lá, o gato já estava. Não tinha como escapar daquela criatura demoníaca. Deixe-nos em paz, pediu o Sr. Kramer. E o que Murilo me contou a seguir foi aterrador. O gato macabro pegou o homem e o amassou todo, fazendo uma bola de futebol que começou a fazer embaixadas, jogando sempre aquela bola de carne sangrenta para o alto. Então, o menino viu surgir uma enorme trave na sala, onde o gato chutou, fazendo um gol. E logo, o som de uma torcida vibrando se ouviu por toda a casa, enquanto o gato vibrava feliz. E por mais inacreditável que aquilo fosse, fazia sentido com o cenário sangrento da sala e o estado dos restos do pai do menino. Murilo disse que sua mãe lhe puxou para a cozinha, e lá viram que novamente o gato macabro já estava. Só que dessa vez ele vestia uma roupa de cozinheiro e portava uma enorme faca e cortava verduras. E não demorou nada para que ele puxasse a mãe de Murilo e fazer com ela o que ele vinha fazendo com as verduras. O menino me disse que aquela cena macabra ele jamais iria esquecer. A polícia chegou em sua casa em seguida e o gato sumiu num piscar de olhos. E mesmo que tudo na casa descrevesse a veracidade do menino, a polícia não acreditou no testemunho dele. Disseram que ele estava sob o domínio de alguma droga poderosa e, sob o efeito delas, tinha cometido aqueles terríveis crimes. Eu entrei na casa novamente e encontrei o velho baú do pai de Murilo. Lá dentro estava a fita do desenho do gato. Tranquei novamente e naquela hora acreditei em tudo que o menino tinha dito. Mas de nada valia minha opinião ali. Murilo seguiu para o presídio infantil e eu voltei à minha rotina da expedição. Mas volta e meia, eu sinto como se esse gato estivesse me seguindo, me vigiando, me olhando de longe.
Mas deve ser só imaginação minha.